Graça e paz, irmãos, especialmente aos nossos irmãos da Igreja Batista Betel de Canoas, mas também a todos aqueles que irão nos assistir através das plataformas digitais do nosso culto nessa noite. E nós queremos agradecer a cada um de vocês que tem assistido e que tem estado conosco. A nossa igreja também ela está à disposição de cada um daqueles que quiserem um conselho pastoral, um momento com Deus. Entre no nosso site, na nossa página lá no Facebook, e você poderá acessar contatos, poderá se integrar à nossa igreja. É um grande privilégio nós podermos estar mais uma vez, apesar de toda a situação em que estamos vivendo, nós podermos estar transmitindo esse culto, esse momento, a adoração, a palavra do Senhor, trazendo conforto e consolo ao coração de cada um de vocês. Deus abençoe, continuem conosco. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive,
Jesus que vivo está. A nossa palavra nessa noite, ela tem como título para nós meditarmos na palavra do Senhor: os sinais dão conta dos últimos tempos. E a nossa meditação, ela vai se basear no texto de Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 a 7. Apocalipse 21, 1 a 7 diz assim a palavra do Senhor: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu noivo. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. A reflexão de hoje, ela pode até soar como oportunista, mas não tem nada de oportunista. Com certeza, ela não é senão outra coisa do que a palavra do Senhor falando aos nossos corações, menos oportunista. A igreja contemporânea, ela precisa estar atenta e sintonizada com os movimentos de tudo que está acontecendo, não apenas na terra. Nós visualizamos às vezes aquilo que nós conseguimos ver de material, aquilo que temos aqui na terra. Nós precisamos entender que há um movimento no mundo espiritual, há um movimento também no céu. Era assim que agiam os profetas. Eles compreendiam ou recebiam a profecia e entregavam ao povo, com a plena convicção daquilo que eles recebiam, diretamente do Senhor. Diferentemente da igreja primitiva, que desejava ansiosamente a volta de Cristo, a igreja da atualidade parece estar meio letárgica, indiferente, incrédula quanto à maravilhosa promessa. A maior e mais promissora promessa de todos os tempos, que fala da volta do Senhor Jesus. A impressão que temos é que causa até medo, causa temor, quando a igreja ela é motivada, ela é provocada a pensar nesse assunto, como se nós estivéssemos à beira de uma grande catástrofe, quando ela é provocada a pensar sobre Jesus está voltando. Diante dessa constatação, eu gostaria que nós pudéssemos meditar nesta noite, tomando por base quatro princípios que nos remetem à ardente esperança da volta de Cristo. Primeira delas, nós precisamos conhecer os fatos. A igreja do Senhor, para ela ter essa expectativa da volta de Cristo, primeiramente ela precisa se inserir no contexto dos fatos. A vinda de Jesus a este mundo, a sua morte na cruz, o seu sacrifício pela raça humana, ela não se encerra no Calvário. Nós precisamos entender que a morte de Jesus, ela não está limitada àquele momento lá da cruz. A cruz, a morte, a ressurreição, foi apenas o meio pelo qual Deus uniu o homem a Ele. Distante, indiferente que estava, a partir do amor demonstrado, através do envio do seu Filho Jesus, Ele pode nos falar através desse sacrifício. É através do sacrifício de Jesus que nós podemos ter acesso, que Deus resgatou o homem, que Deus tratou esse homem, que Deus demonstrou o seu amor. Diferentemente do que criam os judeus da época, os próprios discípulos, ou até mesmo
os romanos, ele não veio para trazer paz, conforto, harmonia, segurança política, bem-estar e privilégio àqueles que estavam à sua volta. Ele se estabeleceu como um rei para a eternidade. Jesus Cristo, ressurreto, o Filho unigênito de Deus, ele veio com um propósito. A palavra de Deus vai nos dizer que ele veio buscar e salvar o que estava perdido. E como escreve o próprio apóstolo Paulo, ele se reconhece, ele diz: eu, o principal dos pecadores. Nós precisamos reconhecer que somos pecadores e reconhecendo que somos pecadores, e entendermos que o sacrifício de Jesus naquela cruz é suficiente para nos perdoar os pecados. Jesus Cristo, o ressurreto, ele pode nos perdoar os pecados. Essa é uma dos principais requisitos, se não, quem sabe, o único, para alcançarmos a condição de herdeiros reais do reino que nos está preparado segundo a palavra do Senhor desde a fundação do mundo. Reconhecer a nossa condição de que somos pecadores perdidos e nos achegarmos a Ele. Reconhecendo que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, e que o seu sangue é suficiente para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 17, ele vai dizer: porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. Jesus voltará. Precisamos, como igreja, reconhecer esses fatos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, nós precisamos acreditar nos fatos, porque nós temos uma herança. Vou dizer de novo, nós precisamos acreditar nos fatos, porque nós temos uma herança. Como seres humanos que somos, às vezes, ouvir falar de algo que não dominamos, nos assusta, nos intimida, e somos tentados a até desviar o assunto, preferindo conversar sobre outras coisas, sobre amenidades, sobre situações que, quem sabe, dominemos melhor. Podemos afirmar que para muitos de nós, às vezes não é nada fácil compreendermos claramente, ou até mesmo racionalmente, o que nos é apresentado na Bíblia, aquilo que lemos, ouvimos e somos ensinados, especialmente quando ela nos revela fatos extraordinários que envolvem a nossa vida futura. Falando-nos através de enigmas e simbologias, não é fácil às vezes. Mas com relação ao meio que temos para obtermos o direito à vida futura, à vida eterna, nós não precisamos e não devemos encontrar nenhuma dificuldade para entendermos. João 1, verso 11 e 12, nos diz que Jesus, ele veio para um povo que era seu. Ele veio para um povo escolhido, especialmente, diretamente para este grupo de pessoas. Mas essas pessoas não o reconheceram como Salvador. E aí o texto vai nos dizer: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Essa é uma promessa que é estendida a cada um de nós. Tito capítulo 2, versículo 13 e 14 vai nos dizer: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos redimir de toda iniquidade e nos purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Nós somos herdeiros da promessa. Tudo que era possível ser feito para a aproximação do homem a Deus já foi feito. Jesus morreu e derramou o seu sangue para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. E um dia a palavra diz, nós lemos lá no primeiro texto que introduzimos essa mensagem nessa noite, um dia Jesus voltará para buscar a sua igreja. O terceiro aspecto que eu gostaria de meditar nessa noite é: precisamos viver a expectativa da volta. A igreja contemporânea, ela precisa entender, ela precisa falar, ela precisa viver essa expectativa da volta.
A Bíblia é a palavra de Deus e nela, ao passo que meditamos e mergulhamos com fé nos seus ensinamentos, vamos aprendendo a crer e entender com os olhos da fé nas promessas que são feitas a cada um de nós, e podemos compreender, ainda que por um enigma, a grandeza inquestionável dessa promessa: Jesus voltará. Às vezes, o confronto que temos neste mundo, as dificuldades, os planos que fazemos, os avanços pessoais, diante dos desafios e até mesmo aqueles que nós vivemos com dias difíceis, com dificuldades, mesmo assim, parece que como povo de Deus, nós esquecemos de pensar e refletir um pouco sobre a volta de Jesus. Diferentemente da igreja primitiva, que aguardava ansiosamente a volta de Cristo, por uma compreensão, quem sabe, um pouco equivocada em relação ao tempo em que isso deveria acontecer, talvez provocada pelo desejo incontido de querer usufruir das promessas tão excelentes. Mas o certo é que eles pensavam e viviam ardentemente a expectativa da volta de Jesus. Embora não saibamos data nem hora, a Bíblia ela nos diz a respeito disso, especialmente nas palavras de Jesus, lá em Mateus 24, 36 e 37. Diz o seguinte: entretanto, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Quarto ponto, nós precisamos estar preparados para a volta. Você lembra do primeiro ponto? Primeiro ponto é: precisamos conhecer os fatos. Segundo ponto, nós precisamos acreditar nos fatos para que tenhamos uma esperança. O terceiro, nós precisamos viver a expectativa dessa vinda. E o último ponto, nós precisamos estar preparados para a volta de Cristo. A palavra de Deus nos ensina em vários textos que devemos estar preparados e prontos para o grande dia em que Cristo voltar. Se você ler Mateus 24, vai encontrar a observância de vários indicativos que apontam para tempos difíceis que se apresentarão como sinal da aproximação da volta de Cristo. Os próprios discípulos, eles pediram para Jesus quando e quais sinais deveriam ser observados. Mas aí Jesus ele vai falar lá em Mateus 24, versículos 5 a 8, ele vai dizer o seguinte: ouvireis de guerra, rumores de guerra, olhai e não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, pestes, terremotos, em vários lugares. Mas a todas essas coisas, elas são apenas o princípio das dores, é o que diz a palavra de Deus. Há uma teologia hoje muito barata, que diz que nós somos filhos do rei, que temos poder de determinar que aconteçam algumas coisas que desejamos, e que nenhum mal haverá sobre nós. Acorda, irmão, isso não é verdade. A promessa sim de Deus sobre as nossas vidas, mas a realidade é que enquanto nós estamos aqui neste mundo, como seres humanos e pecadores, embora redimidos, nós estamos sujeitos às mesmas mazelas de toda a raça humana. A tempestade, a seca, a inundação, a doença, o desemprego e tantos outros males que podem afetar a humanidade e que vêm para os incrédulos, também vêm para os crentes. A grande diferença é que nessas horas nós podemos superar as adversidades na providência divina, tendo fé de que Ele faz. Ele é Deus, mas mesmo que Ele não faça, Ele continua sendo Deus. Nesses dias difíceis que temos vivido, não podemos nos deixar desanimar. Não devemos desanimar. Os homens poderosos desse século estão fazendo alianças, se juntando na busca de um poder universal, criando artifícios, controles
integrais sobre as nossas vidas. Nós somos monitorados hoje quase que diariamente. Mas isso é bíblico, não se esqueça. Um governo mundial, uma economia mundial, uma religião mundial, um dos maiores problemas que temos hoje no mundo inteiro chama-se guerra da informação. Muitos são os entendidos, entre aspas, né? Muitos são os entendidos em vários assuntos e já não sabemos mais como nos posicionarmos, de que lado a gente fica nessa guerra de informação. Eu vou lhe dar um conselho. Se você tiver a oportunidade, procure lá na internet, leia algo sobre a Aliança ID 2020. Com certeza você vai encontrar pareceres e opiniões que dirão que a Aliança ID 2020 é uma invenção, é uma besteira, uma alucinação de alguém que acredita na teoria da conspiração. Tudo bem, pode até ser invenção sim, mas e se for verdade? E se for verdade, como reagiríamos como cristãos diante de tamanha infiltração de um poder universal, aparentemente com facilidades e sem nenhuma maldade? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você está achando difícil e complicada a quarentena que nós estamos vivendo? Ou ter que enfrentar a possibilidade, daqui a pouco, do contágio? Olha, meu querido, eu sinto te informar, mas isso tudo está previsto. Mas não só isso, está previsto e não é esse o maior mal ou o maior problema que a igreja ainda vai enfrentar. Prepara-te, ó igreja, porque virão dias muito difíceis. A Bíblia nos fala da grande tribulação, dos sinais. Recomendo novamente, leia lá Mateus capítulo 24 e 25 e prepare-se. A igreja é o exército de Deus neste mundo caído e pecador. E é também a luz e o sal que trazem equilíbrio e sabor à criação de Deus. Não é à toa que o fechamento de igrejas na atualidade, que soa como uma tentativa do inimigo de ofuscar o brilho de Jesus, não é à toa. Mas como nos tempos da igreja primitiva, que se reunia em sepulcros, em cavernas, ou escondidas em seus lares. Lembre-se, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nos dias de hoje, se a igreja era representada por um templo repleto de pessoas, agora somos casas, famílias, lares que se multiplicam na representação da igreja e podemos manter a nossa fé reunidos, testemunhando para que o mundo veja que está chegando a hora, Jesus vai voltar. Não desanimemos, não recuemos e não abdiquemos da nossa fé. Se alguém quiser te convencer de outra verdade, a palavra vai nos dizer: seja anátema, não acredite. Não dê ouvidos. Creia, resista, espere e esteja preparado. Vai valer a pena a eternidade que nos espera com Jesus, o Rei poderoso, o Senhor dos exércitos. Basta crer em Jesus como Senhor e Salvador, manter-se firme e preparado para o dia em que Ele mesmo virá buscar o seu povo, que comprou com o seu sangue precioso. Aleluia, Jesus vai voltar. Ele quer levar a sua igreja. Prepare-se, esteja preparado, não dê ouvidos ao inimigo que quer te dizer o contrário. Que Deus abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus mantenha a nossa fé e a sua igreja firmada na sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te damos graças pela tua palavra. Obrigado porque ela é viva. Obrigado porque ela fala aos nossos corações. Obrigado porque ela traz promessas para as nossas vidas. Obrigado porque ela nos anima, nos conforta.
Obrigado porque nós temos a viva esperança de um dia podermos nos encontrarmos contigo de novo, Senhor. Podermos dizer muito obrigado pela salvação que temos em Cristo Jesus. Obrigado pelo teu sangue derramado. Obrigado pelo teu sacrifício. Obrigado porque isso nos garante, nos dá a certeza da vida eterna. Nos garante, Senhor, que dias melhores, uma vida melhor nós teremos contigo. E nós estamos aguardando como igreja. Queremos permanecer firmados. Apesar, quem sabe, da nossa pouca fé, apesar do nosso vacilo, apesar de muitas vezes nós darmos ouvidos a outras coisas, apesar, quem sabe, das vezes nós não entendermos que não somos merecedores, e não somos mesmo, mas nós cremos que o sangue de Jesus é suficiente para nos resgatar, para nos dar garantia de uma vida eterna. Muito obrigado, Deus. Louvamos o teu nome, e que a tua igreja permaneça firmada na tua promessa, para que um dia possamos estarmos junto contigo. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagasse o preço na cruz, meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Que posso dizer que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Na salvação é o caminho, teu Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. Que posso dizer que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Que posso fazer que posso dizer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu.
posso fazer, Senhor? O que posso dizer, Pai? O Senhor já nos deste tudo. O Senhor já nos deu a salvação. Nós temos tudo, Pai, porque o Senhor nos ama, o Senhor nos amou primeiro. Nada nos falta, Pai, porque o Senhor está conosco, Senhor. O que posso dizer, o que posso fazer? O que posso dizer? O que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração, que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criaste tudo